Bom, em entrevista ao Estadão, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o STF vive uma extravagância que está gerando grande desgaste para a instituição. Para Marco Aurélio Mello, decisões como a imposição de censura prévia, interdição de diálogos e investigações abertas diretamente na corte, como no caso da suposta trama golpista, não têm amparo no Estado de Direito e serão questionadas pela história. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Mello ainda destacou que a humilhação imposta a Jair Bolsonaro, com o uso de tornozeleira eletrônica, é tratamento de criminoso, perigoso e é inaceitável. Impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim. Ao ser questionado sobre as motivações de Alexandre de Moraes por trás das suas decisões, Marco Aurélio Mello foi categórico. Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. Que tal o diagnóstico do Marco Aurélio Mello, Augusto, colocar o ministro Moraes no divã para tentar entender as últimas decisões do ministro? É a primeira tentativa, né? A primeira medida a ser tomada. Se essa não funcionar, é caso para hospício mesmo. Deixa eu ouvir o Silvio também, a voz sempre lúcida do Marco Aurélio Mello. Silvio, como é que você acha que chegam essas críticas sempre muito respeitosas, né? Ele com aquela voz mansa, ele falando em momento de temperança, falando de tempos estranhos, já fala isso há algum tempo, mas como é que você acha que reverbera esse tipo de crítica na atual composição do Supremo, Silvio? Eu acho que a ficha já caiu, Paula. A sensação que eu tenho quando vejo entrevista, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso desconversando num vídeo que circulou ontem, comentamos, não querendo falar sobre a questão dos vistos, o semblante dos ministros, eu acho que essa ficha já caiu. Infelizmente, é tarde demais para determinados recuos por parte desta primeira turma, estou falando da primeira turma, e não do Supremo Tribunal Federal como um todo, porque lá também tem gente experiente que sabe o que está acontecendo. O Marco Aurélio Mello, ele foi decano do STF, ele passou 31 anos em cortes superiores, STF e Tribunal Superior Eleitoral, presidiu as duas cortes, né, a Corte Eleitoral e o STF. 31 anos, foi nomeado pelo Collor em 1990, ficou até 2021. O sucessor dele é o André Mendonça. Marco Aurélio, numa entrevista à BBC, uma entrevista para fora do Brasil, ele alertou, e depois outros veículos de comunicação aqui, brasileiros, reproduziram e o entrevistaram na sequência, a Revista Oeste também o entrevistou na época, mas ele foi o primeiro a falar. O ministro Alexandre de Moraes, quando assumir o Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição, ou seja, ele vai comandar o processo eleitoral de Lula e Bolsonaro, causará tormentas, tempestades. E ele falava isso com base no que, no entendimento dele, a personalidade do Alexandre de Moraes. Portanto, essa entrevista que ele dá hoje, que ele concede agora, ela conversa com o que ele já falava no passado. Marco Aurélio, do alto, da estatura, da sua experiência, já enxergava traços na personalidade do Alexandre de Moraes. E aí, nessa fala que nós reproduzimos agora, ele fala sobre um divã e fala, é preciso entender o que está por trás. Então eu acho que os recados que o Marco Aurélio dá são muito lúcidos, são muito claros.
E eu imagino que tem mais gente na Suprema Corte que já entendeu tudo isso, Paula. Infelizmente, o Marco Aurélio não é mais ministro do STF, porque de tudo que a gente assistiu, das participações dele. Aliás, o Marco Aurélio Mello é o responsável pela instalação de câmeras e transmissão das sessões da TV Justiça. Isso acontece em 2002, quando da própria eleição do Lula. Na sequência, o STF passa a exibir as sessões. Vai chegar ao apogeu 10 anos depois, com a ação penal 470 do Mensalão. Ela tem início no começo, dia 2 de agosto, aí já estamos falando de 2012. Mas o Marco Aurélio tem essa visão, Paula, e eu tenho certeza que ele não está falando sozinho. As pessoas conversam muito em Brasília.